sério, gente, eu olhei, eu acho que devem ter mais de 100 diretrizes que a gente mapeou. E eu fui tentando encontrar o que tinha em comum em todas elas, né? Diretrizes ligadas a gênero, ou ligadas à raça, ligada à inclusão de pessoas com deficiência, ligada à inclusão da comunidade LGBTQIA+. Então a gente foi olhando o que essas diretrizes tinham em comum. E a gente chegou numa metodologia, que está até disponível no site da Blend Edu para download gratuitamente, que a gente chama de 8 Objetivos e 21 Compromissos pela Diversidade e Inclusão. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao webcast Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Gederson e hoje a gente tem uma celebridade conosco aqui para conversar. A Thalita Gelensky, celebridade porque ela foi nomeada uma das 30 pessoas com menos de 30 anos de idade para a gente prestar atenção e acompanhar pela Forbes. Ninguém menos, nada menos do que a Forbes. 30 Under 30. Seja muito bem-vinda, Thalita. Prazer ter você com a gente. Muito bacana. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui e ser convidada para estar entre gigantes aí, pessoas que têm uma trajetória tão bacana. Falando da minha jornada, falando da minha experiência, eu não sei se eu sou uma celebridade, eu tô mais para subcelebridade, não fui nunca nem convidada para Fazenda. Então, assim, por enquanto eu não sei se eu me classifico esse nível, não, mas esse nível de comparação é muito alto, Thalita. Se fosse convidada, aceitaria? Agora fiquei curioso. Você aceitaria? Nós aqui também Thalita? Nunca vamos... gente, não. Acho que não. Reality é muito perrengue pra mim. Reality é outra história, né? Nem Fazenda, nem outro reality. Bom, não, ainda mais que a Fazenda você tem que acordar cedo, né, gente? Essa é a informação sobre mim. Eu não sou uma pessoa tão diurna. Vamos Se eu tiver que trabalhar madrugada dentro, eu trabalho. Mas de acordar, madrugar às 5 da manhã, aí já é mais sofrido pra mim. Thalita, muito bacana. Vamos começar essa conversa, esse bate-papo nosso aqui, falando da Blend Edu, que foi, né, a tua veia empreendedora que em 2018 trouxe essa empresa aí para o mercado, a Blend Edu, para falar sobre diversidade com as grandes organizações, né? E num curto espaço de tempo, a gente já sabe que você tem aí grandes clientes bacanas na carteira, você já fez um movimento importante sobre diversidade e inclusão dentro de algumas empresas, que vou deixar para você mencionar. Mas eu quero que você conte um pouco de você, da sua história, como é que chegou a Blend Edu e por que o tema diversidade fez você montar a tua empresa. Perfeito. Não, ótima pergunta. Vou começar até fazendo um pouco, né? Eu gosto sempre que a gente está num podcast, até mesmo numa palestra, né? Com muita gente assistindo, né? Muita gente que vai receber esse conteúdo. Eu gosto de até começar fazendo minha audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade, que é basicamente a gente, né, se descrever em como a gente está, como é que está a imagem, o local que a gente está. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Thalita, uma mulher branca, cisgênero, lésbica. Eu sou da geração Y, vou fazer agora 33 anos daqui a pouquinho, daqui a alguns meses. Pelo menos no momento aqui que a gente gravou o podcast, estou com 32 para 33 anos. E eu estou aqui no meu escritório, na minha casa, com a parede no fundo azul marinho, paredes também brancas, né, com armários aqui ao meu lado. Eu estou vestindo uma blusa verde, um verde bem bandeira. O meu cabelo é um cabelo castanho claro, com umas luzes louras abaixo da altura do meu ombro. Estou bem animada de estar aqui com vocês e falar um pouco aí da minha jornada. E comentando, acho que um pouco sobre a Blend, né, como tudo começou, eu acho que é curioso citar que eu nunca imaginei que eu iria empreender. Eu fiz faculdade de administração e ao longo da faculdade o meu interesse sempre foi trabalhar em grandes organizações, em grandes marcas, enfim, estar dentro do ambiente corporativo, talvez num molde mais tradicional. Nunca tinha passado pela minha cabeça necessariamente abrir minha própria empresa e empreender, porque eu sei os desafios que isso representa no Brasil. Mas eu acho que a veia empreendedora acabou se fazendo ao longo da minha jornada, né? Assim que eu me formei da faculdade, eu comecei a trabalhar com o tema de diversidade e inclusão. Isso foi em 2011.
eu costumo brincar muito, falar, gente, era tudo mato, a gente não tinha muitas empresas abordando essa discussão, esse tema não estava estruturado ainda hoje, né, não está completamente estruturado no Brasil. E eu tive, acho que, um privilégio muito grande de estar numa organização grande, na época, né, no RH corporativo de uma grande empresa brasileira, né, na área de mineração, que na época estava muito engajada em alguns eventos de sustentabilidade. Foi um pouco antes do Rio de Janeiro receber o evento Rio +20, que foi um marco da sustentabilidade. E nesse contexto começou, de forma muito incipiente, as primeiras empresas a se mobilizarem e falarem da pauta de diversidade e inclusão de uma maneira um pouco mais estruturada. Eu não sei se eu já contei isso num podcast, mas eu dei uma certa sorte. Porque eu não, tava... vai contar em primeira mão aqui com a gente. Vou contar em primeira mão os bastidores. Que quando chegou essa demanda de projeto, né, veio da alta liderança da empresa, veio de uma diretora executiva, da gente estruturar o tema. Era fim de ano, gente, estava todo mundo louco para bater as metas que tinham sido estabelecidas, né, do ciclo de planejamento de metas. Então ninguém queria pegar a princípio esse projeto, estava todo mundo, não, deixa eu bater minhas metas desse ano, depois eu me preocupo com outros projetos. E eu que tinha acabado de entrar, né, ainda como estagiária, a minha gerente, com que até hoje uma grande mentora, Renata Mazocco, se estiver ouvindo, já deixo aí o beijo para Renata. Parabéns para Renata. Até hoje sou grande fã dela. A Renata virou e falou, Thalita, eu acho que esse projeto então é para você, lidera esse projeto, eu confio na tua capacidade de liderança, você vai ter apoio, vou, né, te mentorar ao longo desse desenvolvimento, você vai ter apoio também de algumas empresas de consultoria que estavam apoiando a gente na organização. Foi quando eu comecei minha jornada, completamente desavisada, assim, não sabia o que esperar, porque esse era um tema que eu não tinha aprendido nada na faculdade. Então fui lá estudar, fui aprender, inclusive depois emendei até num mestrado profissional, estudando um pouco mais sobre diversidade e inclusão, e fui de 2011 até 2017, 2018, que foi quando eu trabalhei nessa empresa, fui aprendendo muito na prática mesmo, né? Conforme as ações foram se consolidando, conforme eu fui estudando, a gente foi estruturando o tema e eu fui aprendendo ao longo do caminho. Mas eu fiquei muito instigada de como promover uma mudança maior em outras empresas, não só no ambiente que eu estava ali, né? Tinha muita dificuldade de encontrar bons parceiros para me ajudar nas ações de diversidade, então comecei a ver uma oportunidade aí. Comecei a navegar muito no ambiente empreendedor e ter algumas ideias que envolviam tecnologia, educação digital, comunidades de aprendizagem, né, aprendizagem contínua. Então fui tendo umas ideias, inscrevi essas ideias num edital do governo americano, fui selecionada e passei por uma imersão nos Estados Unidos para empreendedores sociais. Quando voltei dessa imersão, no final de 2017, eu já estava muito mexida. Thalita, deixa eu perguntar aqui. Essa transição. Por que você participou de um programa de aceleração de fora do Brasil? Esse é um excelente ponto. Assim, eu tenho algumas pessoas que eu admiro muito, né, na minha vida, na minha jornada. Claro, algumas do Brasil, outras de fora do Brasil. Uma dessas pessoas que eu admiro muito a jornada, né, enfim, a representatividade que essa pessoa também trouxe foi, né, o Barack e a Michelle Obama. E uma amiga minha, olha como a rede funciona, né, essa coisa do networking. Uma colega minha, que é empreendedora social, participou de um programa. Onde é que essa história vai chegar? Eu tô aqui pensando. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me arrepiei agora aqui. Quando você só começou a tua fala, eu já me arrepiei aqui. Tipo, o que ela vai falar, também. Né? Calma. Calma. Não vou levantar muita bola, mas enfim, essa minha amiga, ela participou da primeira edição de um programa que foi lançado pelo Obama, que seleciona 250 jovens da América Latina e do Caribe para irem até os Estados Unidos participar de uma imersão em empreendedorismo social. E ela postou uma foto num evento que o Obama estava palestrando gente, sério, 15 metros de distância dela. E aí eu lembro que eu vi essa foto na época no Facebook. E eu falei assim, eu não sei o que essa pessoa fez para estar aí, mas eu vou descobrir. E vou atrás dessa informação, porque eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Então começou com uma curiosidade. E aí eu fui olhar que ela estava num evento desse programa, né, que é chamado Young Leaders of the Americas Initiative. É um super palavrão, mas é o nome do programa. Ela participou da primeira edição, que foi meio que um piloto, que aconteceu em 2016, e eu falei, nossa, quando eu li sobre o programa, eu falei, gente, que legal, eles selecionam, você participa de um on-the-job training, você tem mentoria, você tem aulas na universidade nos Estados Unidos. Eu falei, cara, que legal, e é gratuito.
Nossa. Né, tudo bancado pelo governo americano. Eu falei, vou me inscrever. Sensacional. Eu não sabia se eu ia passar, e eu dei sorte, porque na época eles aceitavam projetos ainda em fase de ideação. Na época a Blend estava só no papel, na minha cabeça, as ideias dos produtos, dos projetos. Eu inscrevi, passei, então eu fiquei assim, maluca, muito Marcelo, feliz, muito animada. Tirei. Ela chama isso de sorte. Tudo bem, vamos embora. Tá tudo certo. Depois disso, gente, depois que eu descobri que dá pra gente viajar para ações de desenvolvimento com outras pessoas pagando pra gente, eu aí que comecei a me inscrever em tudo que é coisa, inclusive no Forbes Under 30. Foi nessa onda também, assim, eu comecei a participar de vários grupos de jovens, ou programas para empreendedores sociais, assim, tem muita coisa legal. Claro, tem a restrição, né, de idioma. Então, Thalita, como é o nome da pessoa que deu o pontapé inicial? Renata, o sobrenome dela? A minha gerente era Renata Mazocco. Renata Mazocco, um abraço para você. Meus parabéns, né, de ter detectado essa líder, né? Lá em 2011, estagiária de uma empresa mineradora, grande empresa brasileira mineradora, que a gente não vai falar o nome aqui. Acho que o poder da rede agora, hein? Poder da rede. Incrível. Só a tua entrada, a tua introdução já dá um podcast aqui, Thalita. E por que Blend, Thalita? Pois é, assim, de novo as histórias de bastidores, né, gente? Eu não falaria isso em toda a matéria, mas vamos lá. O blend, né, acho que vem do inglês, dessa questão da mistura, né, e do potencial que essa mistura pode trazer, né, que eu acho que tem muito a ver com a ideia de diversidade. Então, desde o início eu sabia que a Blend trabalharia, né, para de alguma forma apoiar as empresas a colocar a diversidade em prática. Então, Blend foi um nome que eu falei, nossa, tem a ver com essa coisa da mistura, da diversidade, não é um nome tão óbvio. Então, legal. Só que aí fui lá procurar, né, no INPI, fui olhar registros de marca, de domínio, e Blend, gente, o que tem de empresa Blend é muito grande, né? De café a triturador. E aí eu falei, tá, beleza, Blend não vai dar, mas eu tinha gostado muito do nome Blend. Aí eu falei, já sei, vou botar Blend Edu, porque vem de educação. Eu não tenho um sócio Edu, às vezes as pessoas me perguntam se eu tenho um sócio Eduardo. E eu falo que não, na verdade o Edu é de educação. Então o meu objetivo sempre foi trabalhar muito para uma perspectiva de sensibilização, de criação de consciência. Eu falei, acho que Blend Edu funciona bem, é sonoro, deixa eu pesquisar. Pesquisei, tinha domínio, dava para registrar na INPI. Eu falei, então é essa. E fui em frente, por isso que o nome da empresa se chama hoje Blend Edu. Muito bom. E como é que você trabalha para ajudar as empresas, então? O que é importante fazer do lado das empresas? Como é que a gente consegue melhorar um pouco a diversidade dos nossos times? Um pouco, vou mudar isso. Como é que a gente muda o perfil dos nossos times para ser algo mais heterogêneo, plural, rico? Não, excelente. Excelente pergunta. Não é uma pergunta que a gente vai ter, não é uma resposta tão simples, mas a gente tentou de alguma forma, até pela própria metodologia que a Blend desenvolveu, trazer alguns insights e caminhos para as empresas entenderem do que a gente está falando quando a gente está falando de diversidade. Nos últimos anos, né, de 2018, quando eu então, decidi me dedicar 100% à Blend até aqui, a gente apoia as empresas em algumas frentes, né, estruturar sua estratégia de diversidade, né, o diagnóstico, que é um pouco desse pilar de consultoria. A gente ajuda com ações de educação, treinamento, sensibilização, que é esse segundo pilar, né, mais ligado à aprendizagem, com algumas experiências mais lúdicas, mais interativas, para as pessoas se aproximarem da discussão. E também o quarto pilar são ações ligadas a desenvolvimento de carreiras de jovens de grupos subrepresentados. Então, isso é um pouco do que a gente faz. E aí, dentro dessa, da nossa metodologia, a gente fez, acho que um exercício muito legal de estudo e curadoria. A gente olhou várias diretrizes que diferentes organizações nacionais e internacionais dão para as empresas, né, como elas podem colocar a diversidade em prática. E sério, gente, eu olhei, acho que devem ter mais de 100 diretrizes que a gente mapeou. E eu fui tentando encontrar o que tinha em comum em todas elas, né, diretrizes ligadas a gênero, ou ligadas à raça, ligada à inclusão de pessoas com deficiência, ligada à inclusão da comunidade LGBTQIA+. Então a gente foi olhando o que essas diretrizes tinham em comum. E a gente chegou numa metodologia, que está até disponível no site da Blend Edu para download gratuitamente, que a gente chama de 8 objetivos e 21 compromissos pela diversidade e inclusão.
Essa metodologia a gente usa em todos os nossos, né, as nossas ações, inclusive, né, nesse diagnóstico, na proposta, né, de uma estratégia de diversidade, e que eu acho que é muito legal, porque ela mostra também que esse é um tema que vai além do RH. Né? Muita gente acha que diversidade é discussão de RH, tem a ver com só a área de gestão de pessoas, e não é bem assim. Né? É comum que a área de RH cuide desse tema, porque a gente está falando de uma transformação cultural, mas esse é um tema transversal. Então, essa metodologia, eu acho que deixa isso muito tangível, porque ela explica que a empresa que está preocupada com diversidade e inclusão, ela tem que pensar em 8 objetivos. Ela tem que pensar em liderança inclusiva, né, no seu modelo de gestão, como a liderança faz a gestão da equipe. Ela tem que pensar em cultura inclusiva. Ela tem que pensar em representatividade em diferentes níveis, em diferentes cargos. Ela tem que pensar em educação e empoderamento, né, porque também fomentar o desenvolvimento de diferentes grupos dentro da empresa. Ela tem que pensar em infraestrutura e processos, né? Então eu estou falando de uma infraestrutura não só física, né, de acessibilidade, mas também uma infraestrutura pensando em aspectos digitais, por exemplo. Ela tem que pensar, né, o número 6, o sexto objetivo, em comunicação inclusiva. Ela tem que pensar em negócios inclusivos, né? Então no desenvolvimento dos seus produtos, dos seus serviços, da sua cadeia de fornecedores e parceiros, nas suas ações de responsabilidade social corporativa. Então ela tem que pensar em negócios inclusivos e o último objetivo que a gente tem, né, o 8º, né, dessa metodologia, tem a ver com estrutura interna. A empresa criar a base para fazer essa diversidade acontecer e fazer essa gestão, né, monitorando indicador, tendo orçamento específico para as ações de diversidade, tendo uma equipe, né, ou uma área para as empresas que são maiores, têm mais orçamento, né, acompanharem e gerirem, né, os projetos e as iniciativas de diversidade. Então, acho que essa metodologia foi algo que a gente conseguiu trazer e tangibilizar, até porque quando a gente fala de diversidade, às vezes as pessoas acham que é algo tão abstrato que a gente tem tentado cada vez mais nos nossos projetos, nas nossas iniciativas, nos eventos também que a Blend tem promovido aberto ao público, reforçar muito o que a gente está chamando do movimento diversidade em prática, que é como colocar de fato a diversidade em prática e mostrar que não precisa ser tão abstrato e complexo quanto à primeira vista isso parece. Mas isso, Thalita, você traz, né? Precisa ser feito um diagnóstico, né? Porque da forma como você está colocando, não existe uma receita, né? Ah, vamos começar por aqui, vamos começar por essa área, vamos começar dessa forma. Não existe a forma, né? E talvez não exista a forma perfeita, exato, né? É você, aonde eu estou frente ao tema, em que posição eu me encontro e por onde eu posso começar. Eu acho que é esse que é o negócio, né? E é interessante e curioso você falar que você assumiu em 2011, numa posição de estagiária de uma grande empresa, o tema diversidade. E agora, né, se você se depara com uma empresa, com um cliente teu, onde você vai lá, quem que cuida de diversidade aqui na sua empresa, né? É estagiária do RH. E desculpe falar dessa forma, né, mas foi a tua realidade, né? E hoje, em 2022, tá claro que você sabe que não é assim que deve ser tratado o assunto, né? Acredito que em 2011, como era tão incipiente, como você também bem falou, talvez não caiba mais em 2022, né? Então você falou que diversidade e inclusão não pode ser só de responsabilidade de uma área como recursos humanos e muito provavelmente também não só de uma área como comunicação, marketing, que foram outras áreas que você mencionou e que eu acho que está muito atrelado ao tema, né? Então, assim, diversidade e inclusão tem que ser uma área cross da empresa e uma área comprada por muita gente, né? Ou por pessoas que fazem exato, a diferença nas organizações, né? Como é que funciona isso, assim, quando você se depara com um diagnóstico que está muito longe disso? Essa empresa também consegue implantar? Você tem metodologia para esse potencial cliente? Como é que funciona isso? Não, com certeza. E esse diagnóstico é um primeiro passo muito importante, né? Um ponto que é importante a gente também sinalizar é que é o seguinte: por mais que diversidade seja um tema transversal, isso não significa que ela não possa ter um dono, né? Assim, alguma área ou alguma pessoa que está olhando, né, obviamente, para a evolução daquele tema. Porque que nem quando a gente pensa em temas como inovação, ou em temas como qualidade, né? As empresas têm suas áreas de qualidade, elas têm áreas de inovação, que são pessoas que às vezes estão monitorando indicadores ou estão fazendo uma gestão, né, de portfólio de vários projetos. E com diversidade isso não é diferente. Por mais que seja um tema transversal,
é importante ter, né, uma área ou até mesmo um grupo multidisciplinar para olhar para esse tema e pensar nesse tema. Durante a nossa metodologia, assim como você bem comentou, né, não tem um único caminho que sirva para todo mundo, né, não tem essa receita de bolo, mas, com certeza, um primeiro passo muito relevante é fazer esse diagnóstico para entender qual que é a sua cultura, qual a sua estratégia de negócio. Porque às vezes as pessoas elas ficam naquele anseio de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né, de copiar e colar uma boa prática que você está vendo no mercado. O modelo Spotify, né? Ou sei lá. Eu até vou mencionar um cliente teu, Thalita, o modelo reserva, né? Porque a reserva também é vista e reconhecida por várias ações, né? Aí no mercado com o consumidor final, né? Fala com o cliente direto, né? Uma tremenda uma referência, né? Mas referência. O ponto não vamos copiar e fazer aqui dentro de casa o que eles fazem, porque pode não funcionar. Mas né? devem procurá-la aos montes para saber, né? Como é que eu crio o meu modelo reserva. Entender o contexto, né? Entender o contexto, a cultura, o diagnóstico, de certa forma, no benchmark, tentar fazer esse entendimento para trazer para tua casa o que vai funcionar bem. Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Exatamente, né, Marcelo? Então, esse é um olhar importante, porque tem uma ação que de repente funcionou na Magalu, que na sua realidade pode funcionar muito bem ou pode não funcionar naquele momento, para o teu estágio de maturidade, para como, né, o grau de entendimento que os seus colaboradores ou que a sua liderança tem sobre o tema. Então, esse olhar para dentro de diagnóstico é muito importante. A gente também desenvolveu, né, a gente tenta unir muito os dois mundos, né? Eu acho que isso vem um pouco da minha vivência, né? Eu trabalhei em empresas muito tradicionais, né? Gigantes, empresas, como eu falei, com 60 mil colaboradores, onde tudo tinha muito processo, né? Eram empresas muito estruturadas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a importância de ter uma agilidade, né? Como a gente vê no cenário de startups. Então, acho que é bem legal, porque a gente conseguiu trazer alguns modelos. Inclusive um material que a gente também colocou disponível no nosso site para download, chamado Canvas da Estratégia de Diversidade, onde a gente tenta representar em uma página, né, num one page, claro, de forma muito resumida, um pouco de como desenhar essa estratégia de diversidade. E ela impreterivelmente precisa passar por essa reflexão interna, né, de diagnóstico, de qual que é a minha estratégia, qual que é a cultura da minha empresa, qual o objetivo que eu tenho em trabalhar o tema de diversidade? É para transformação cultural? Ou tem muito a ver com atração de talentos? Ou tem a ver com inovação? Qual que é esse grande objetivo que a sua empresa tem em trabalhar o tema? Qual o posicionamento da sua empresa sobre esse tema hoje? E aí, depois que a gente faz essa primeira análise, a gente parte para um desenho de governança. Porque a gente precisa dessa estrutura, cada um precisa, quando a gente está juntando áreas diferentes, né, grupos multidisciplinares, a gente tem que entender qual que é o lugar de cada um na fila do pão, né? A gente tem que entender qual que é o papel e responsabilidade de cada um desses atores que vão desde sponsors, né, da alta liderança, a equipes especialistas nas suas respectivas áreas. Então a gente faz um exercício muito grande também de desenho de governança, quando a gente pensa na estratégia de diversidade, para que esse grupo multidisciplinar e com representantes de diferentes grupos minorizados possa ajudar a gente a, então, pensar em quais são essas possíveis ações que fazem sentido a partir do diagnóstico que a gente fez. Né? Então, a gente tenta sempre facilitar esse processo de uma maneira muito colaborativa e diversa, né? Porque senão não faria tanto sentido falar de diversidade e inclusão sem contemplar diferentes vozes. Então, é um pouco de como a gente tem trabalhado, né, nesses últimos anos. Tem que ser colaborativo, né, Thalita? Senão não vai ter engajamento do pessoal, né? Total. E acho que é um primeiro teste, né? Se a empresa quer estar junto, já diz alguma coisa. Mas mais do que a empresa quer estar junto, é quem quer estar junto dessa luta, né? Quem quer ser aliado da diversidade, né? E aí, Thalita, você que está no dia a dia das empresas, a pergunta que eu faço é, você convida ou você convoca? Como é que funciona esse chamado para a diversidade, né? Porque uma coisa é você convocar pessoas a participarem. Outra coisa é você convidar e a pessoa ter a vontade realmente de participar.
Como é que funciona isso no dia a dia? Exatamente. Olha, eu gosto quando a Blend Edu é convocada, né? De quando assim, a empresa já vê essa necessidade e chama a gente para ser parte, né? Quando a gente é convocado, mas para compor essa equipe interna, a gente convida. Né? A gente chama para dança, como a gente fala, né? Então, e já aconteceram, tá? Assim, em algumas empresas, a gente inclusive fazer o convite, porque a gente seleciona pessoas específicas que estão sentadas em cadeiras para mudar processos, porque aquilo, não adianta a gente falar de diversidade só no campo do discurso, a gente tem que mudar processos, a gente tem que rever práticas, a gente tem que rever políticas. Então, a gente chama pessoas que são já profissionais, que já têm um pouco mais de experiência na empresa ou naquela área para saber como fazer essas mudanças, e a gente convida. E a gente já teve gente que falou, olha, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer parte desse grupo, agradeço o convite, mas eu acho que eu tenho ainda muito viés, eu não sei se eu sou uma pessoa que entende tanto do tema, ou que ainda eu preciso aprender mais antes de me envolver, e tudo bem, né? A gente entendeu que sim, precisamos de pessoas que aceitem também esse convite, para garantir que a gente não tem dentro do próprio grupo nenhum tipo de resistência interna. Então, a gente tenta já mapear essas pessoas, no primeiro momento, olhando duas dimensões. Olhando qual que é o grau de influência que ela tem para mudar processos dentro da área. Né? E aí, claro, não um grau de influência tão alto a ponto de ser o gerente ou uma diretora, um diretor, que aí às vezes a pessoa também não tem agenda, né? Então, normalmente é já um especialista, um analista mais sênior, uma pessoa com mais vivência ali dentro daquela área. E a gente tenta ver também pessoas que têm um engajamento para a discussão. Claro, nem sempre a pessoa já sabe tudo sobre diversidade, porque a gente ainda está, enfim, aprendendo sobre esse assunto, né, as empresas, mas que a pessoa tenha abertura para o tema, né, para a gente não ter também ali no próprio grupo pessoas que são resistentes, que a gente sabe que a gente ainda tem pessoas que são mais resistentes a essa discussão, né. Então essa composição do grupo é aí um jogo de xadrez bacana, mas muito importante para a gente garantir um grupo de trabalho muito engajado e muito focado em fazer o tema avançar. Eu quero te perguntar sobre o que não dá certo. O que algumas empresas experimentam fazer, na melhor das boas vontades, querendo realmente mudar o cenário, mas por ignorância, vão lá, implementam e não tem o resultado que esperavam ter. O que você recomenda assim, que as empresas não devem tentar fazer? Excelente pergunta, Marcelo. Assim, essa é uma pergunta que é um erro muito comum, tá? Eu vou responder com um erro que eu acho que é assim, nossa, muito frequente, que inclusive eu cheguei a escrever uma das minhas colunas recentes, né, na revista HSM Management, né, no blog online da revista, foi sobre alguns vilões, né, assim, vilões ocultos que impedem às vezes o avanço da diversidade. E o primeiro artigo que eu escrevi sobre meio que essa série, falando dos vilões, foi falando da terceirização da responsabilidade em diversidade e inclusão, né? De como as pessoas, assim, a liderança entende que existe essa demanda e às vezes ela terceiriza isso para o RH. Ah, não, o RH que vai cuidar desse tema. Isso não tem muito a ver comigo, é o RH que é responsável por isso. E aí o RH, por sua vez, recebe essa demanda e às vezes terceiriza essa responsabilidade para os grupos de afinidade, ou grupos de diversidade, ou coletivos de diversidade. É uma prática, está entre os top 10, né, de práticas mais frequentes, a empresa implementar grupos de afinidade. A gente, inclusive, mapeou isso num benchmarking que a gente fez enquanto Blend Edu, olhando as práticas mais frequentes do mercado, e é uma excelente prática. Só que qual o problema? As pessoas têm lançado grupos de diversidade, né, que são grupos que os colaboradores podem se voluntariar para participar e ajudar no desenho das ações de diversidade e inclusão, que as empresas têm lançado esses grupos porque elas veem outras empresas fazendo, então elas só replicam sem pensar com calma o como, nem se aquilo faz sentido naquele momento. E aí ela sai coletando inscrições de pessoas que estão engajadas, mas que muitas vezes acabam frustradas pela falta de estrutura, pela falta de apoio ou pela falta de entendimento de qual que é o papel delas. E de voz, Natalita, então, desculpa, e de voz, né? De poder falar. Exatamente. Né? Não, porque no final das contas é uma medida super fácil de se implementar, né? Realmente, né? Não tem recurso nenhum aqui envolvido. Você manda um convite e as pessoas, né, se candidatam, beleza, agora vocês conversam aí sobre esse problema e vai lá, segue a vida. Exatamente. E não dando suporte, não dando recurso, não crescendo a partir disso, realmente... Sim. Não, mas é simples, é fácil de fazer, não custa nada, né? E Thalita, talvez um grupo oprimido, né? Exatamente. Mas o resultado, essa frustração é ruim, né?
E aí você acaba com dois... Normalmente a gente vê dois problemas, tá? Gente que é o seguinte, que estava engajado desengajou. E pronto, desengaja depois dessa Desengajou. Exatamente. Gente que não está engajada, que assim, não sabe o que é esperado. Eu não sei o que esperam de mim, então não vou fazer nada. Esse é o primeiro cenário. Ou um segundo cenário, que é a pessoa chegar muito engajada, né, de forma ali voluntária, às vezes sem conhecer alguns processos, propondo mudanças que às vezes a empresa não consegue implementar naquele momento, ou não tem orçamento, né, para fazer aquela ação, ou tecnicamente aquela ação não é viável, né, porque às vezes o especialista da área vai falar, não, isso daqui não é possível por causa disso, daquilo. E aí o grupo se frustra. Né? Então é muito importante, assim, esse é um erro muito clássico que às vezes chamam a gente para corrigir. Esse é o top. Esse é o top. Pelo menos aqui no Brasil, do que a gente tem visto, esse é o top, top 1, top 2. Porque isso aí é fruto de benchmarking e de superficialidade nos critérios também, né? E a gente estava conversando anteriormente, Marcelo, não é uma questão só de bem intencionado, né? Porque é um tema de diversidade e inclusão, assim, por mais que a pessoa seja bem intencionada, você não sabe fazer. Você quer resultado de negócios, você não sabe, vai ser bem intencionado. Você vai ter metas, você vai ter um plano para alcançar. Resultado, né? É uma vivência que não é a tua vivência, né? Não faz parte do teu dia a dia. Você é colocado a entregar uma coisa que você não sabe nem como. Então, assim... É quase como... todo mundo é um pouco marqueteiro, né? Todo mundo entende de marketing, né? Só que não é bem assim, né? Todo mundo entende de RH. Todo mundo acha que entende de marketing um pouco. A onda deve ser mais ou menos isso, né? Todo mundo entende de diversidade, né? E eu acho que não é bem assim, né, Thalita? Dá mais um exemplo pra gente, então, Thalita. Tem uma pergunta que eu quero fazer, porque você foi a primeira pessoa que tocou, pelo menos pra mim aqui, tocou num tema, tá? Eu tô guardando aqui na cabeça pra voltar nesse tema. Primeira vez que eu escuto alguém falar sobre isso. Vamos voltar lá. Mas eu quero me dá mais um exemplo concreto aí do que não fazer. Boa. Outro vilão. Outro vilão, ainda não escrevi esse artigo, mas ele está aqui no meu pipeline. Spoiler do que vai sair no blog da HSM. Olha aí, HSM Management. Aqui em primeiro lugar, exatamente. Vamos lá. Acho que um outro grande vilão tem a ver com tempo. Para a mudança acontecer, ela precisa de tempo também. Né? Claro, não estou dizendo que a gente vai ter que esperar eternamente as coisas acontecerem organicamente, não é isso, mas a gente precisa, se a gente acredita numa mudança e que ela é importante, a gente, né, enquanto organização e enquanto liderança das organizações, precisam estar dispostas a alocar tempo, né, nesses esforços. Por que eu estou falando disso? É muito comum, né? Por exemplo, teve uma empresa, obviamente não vou citar nenhum nome, mas que há um tempo atrás procurou a gente. Uma empresa, enfim, um pouco menor, né? E aí ela falou, tipo assim, não, porque a gente está com um problema aqui na nossa realidade, que tem a ver com assédio. Eu falei, nossa, e assédio sexual também, assédio moral, sexual, envolvendo até clientes, né? De clientes que assediaram pessoas da empresa e tal, de como isso era uma situação delicada. E eu falei, nossa, né, esse é um problema super complexo, um problema importante da gente abordar. E aí, durante o briefing, isso ainda estava no briefing inicial da gente montar uma proposta e tal, o pessoal começou a falar assim, não, mas então, a gente precisa tocar nesse assunto com todo mundo, e não pode ser mais do que meia hora, porque aí o span de atenção do pessoal, né, não foge, aqui o pessoal tem dia a dia muito corrido, e a liderança, então, essa ação vai envolver a liderança não vai ter agenda de mais não sei o quê, a gente tem que fazer isso em meia hora. E eu falei, tá, meia hora, mas então é pra ser informativo. Que tal uma mensagem no WhatsApp? Resolve o problema? Nossa, e aí, pois é. E eu não tô brincando, eu juro que eu não tô inventando essa história pra causar aqui um episódio com vocês, mas assim, e aí falaram, não, precisa ser meia hora. Eu falei, tá, mas então a expectativa de vocês é começar com algo de meia hora para ser informativo, do tipo, como identificar situações de assédio, para que depois isso tenha outros desdobramentos. Não, aqui o pessoal já entende o que é assédio e a gente quer em meia hora fazer esse bate-papo. Eu falei, gente... E a gente literalmente respondeu dizendo, olha, a gente acha que meia hora não é um tempo suficiente para criar um ambiente seguro onde as pessoas se sintam confortáveis de falar de algo tão delicado e algo que inclusive pode despertar situações de gatilho, né, etc., um tema tão complexo quanto assédio. Se vocês querem fazer só essa levantada, né, de bola, digamos assim, a gente entende que vocês podem fazer isso talvez internamente com a equipe de RH,
E quando, enfim, vocês quiserem fazer um trabalho talvez mais estruturado, né, ou levantar um pouco mais essa discussão, pensando nos desdobramentos que isso pode ter em termos de, enfim, de ação, né, contem com a gente eventualmente no futuro. Então a gente chegou até quando a vocês quiserem seriedade, projeto. Chamem a gente de volta. Eu acho que era essa a mensagem, Thalita. Marcelo, esse é um exemplo de ação pontual, né? Não, de achar que numa ação pontual de 30 minutos o assunto assédio dentro da empresa está resolvido. E aí vai para assédio, para diversidade. Não, imagina como é a gestão. É a gestão, isso é reflexo da gestão. Mas às vezes me dá até um pouco de pena da pessoa, desse interlocutor que foi chamar para esse projeto, entendeu? Sei lá. Não tem espaço para... sei lá. Vergonha alheia, né? Vergonha alheia. Ótimo, sim. A gente riu de nervoso. É um esforço que precisa de paciência e de continuidade, né? Esse é o tema. Exatamente. A gente não vai sair de 0 para 100 km em 3 segundos, como os carros de Fórmula 1. Não é essa a ideia. Estou curioso para saber o que você anotou aí, Marcelo. Mas vai, Thalita, desculpa que eu te cortei. Não, eu ia falar que, inclusive, essa continuidade, essa necessidade de continuidade, era um dos pontos que eu via na época que eu trabalhava no ambiente corporativo e que eu sentia falta de até parceiros e pessoas que ajudassem a gente a manter esse tema vivo o ano inteiro, com muitas vezes um orçamento baixo, que mesmo às vezes grandes empresas ainda têm um orçamento que não é tão grande em diversidade. Então até o que me moveu a empreender na Blend foi a ideia de trazer o que hoje a gente chama de Diversidade SA, que é uma comunidade colaborativa entre empresas. Então isso é bem inovador, assim, porque você pode ter ali empresas, enfim, concorrentes, que de alguma forma compartilham boas práticas ou aprendizados ou conteúdos, onde a gente traz para todas as empresas que fazem parte dessa rede conteúdos exclusivos, lives com cases, lives com especialistas e pessoas muito renomadas no mercado, para manter esse tema o ano inteiro, não só numa semana de diversidade, não só numa palestra, mas manter essa discussão, porque a transformação de cultura ela acontece na consistência, né? É na repetição, é na comunicação, é de você reforçar a importância daquela mensagem e, claro, agir conforme, né? Assim, para garantir que esse em termos de comportamento vai acontecer. Mas foi o que direcionou também um pouco desse nosso produto, que a gente chama de Diversidade SA, essa comunidade virtual de aprendizagem, que inclusive já recebeu 2 premiações internacionais ligadas ao ODS da ONU, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então vem muito dessa dor de precisar de continuidade. Então já tenho aí, de repente, até o tópico do 3º artigo sobre os vilões aí da diversidade. Não, parabéns. Incrível. Parabéns. Você tem reconhecimento internacional, né? Você coleciona esses reconhecimentos, é impressionante. O tempo todo. Então, Diversidade SA é a comunidade de aprendizagem da Blend Edu, da Thalita. Vamos, para fechar aqui, a última temática que eu quero trazer de volta, né? Porque você mencionou, e eu realmente não escutei ninguém falar sobre isso ainda, né? Do papel que a Thalita faz de consultoria, de ajudar as empresas a implementarem o conceito de diversidade, é carreira de jovens. Você se preocupa em ajudar jovens de populações minorizadas também a crescer na vida profissional, talvez até maior do que isso, né? A escolher os seus caminhos. Fala um pouquinho de como é que isso se dá, porque realmente é a primeira vez que eu escuto uma consultoria se preocupar com isso. E talvez essas consultorias não se preocupem com isso, alguma delas, porque não dá dinheiro, né? Não sei, Marcelo, mas se você ainda não escutou, é porque e aqui, realmente é diferenciado. Pois é, exatamente. Mais uma vez, ver o talento e ver a vontade e o propósito da Thalita de fazer algo realmente diferente, né? Não, Thalita, muito... comenta com a gente, por favor. Elogio e vou comentar um pouquinho, assim, o que a gente tem feito hoje, né? E aí nos próximos meses vão ter novidades, de repente é um papo até para um segundo podcast, já estou aqui me convidando. Já está convidada. Já está convidada. Boa, mas o que a gente tem feito hoje, assim, esse é um pilar recente, tá? Assim, acho que a demanda tem crescido agora nesses últimos anos. Mas que tem a ver com empresas que têm procurado a gente, inclusive uma grande empresa recentemente, né, da parte de cosmético, que buscou a gente no final do ano passado, falou assim, Thalita, a gente quer fazer uma mentoria, a gente quer que líderes da nossa empresa mentorem a carreira de pessoas que entraram na empresa, que estão em diferentes, né, níveis, seja como analista, seja como estagiário, jovem aprendiz, enfim, diferentes níveis de senioridade,
que esses líderes, né, essas pessoas mentoras que estão em cargos de liderança possam mentorar pessoas que são de grupos subrepresentados para, de alguma forma, ajudar elas a acelerar a carreira, inclusive dentro da própria empresa, né? Então, a gente participou do desenho desse programa de mentoria. Claro que isso envolveu e está envolvendo, a gente agora está, inclusive, lançando o programa, então, isso envolve uma preparação das pessoas mentoras, porque tem muitos lideranças que não conviveram, que dentro, né, do dia a dia dela, ela não convive com pessoas com deficiência, com pessoas trans, profissionais negros. Então, ela também tem que estar preparada para moldar esse olhar dela com uma perspectiva mais inclusiva. Por outro lado, a gente também está fazendo um workshop, uma preparação para as pessoas de grupos subrepresentados falando sobre a importância do protagonismo da carreira, né, de como cada um ali pode pensar nos seus objetivos e ser, né, enfim, a pessoa que está liderando essa trilha, né, em termos de carreira. Então, esse tipo de programa, né, assim, a gente está muito animado de estar fazendo esse lançamento agora, que aconteceu nessas últimas semanas, e que a tendência é que mais programas como esse aconteçam. Sem dúvida. E pensando nessa perspectiva de empregabilidade e aceleração, também teremos novidades aí da Blend no segundo semestre desse ano, ao que tudo indica. A gente vai lançar também um produto novo, focando nessa preparação de pessoas de grupos subrepresentados para o mercado de trabalho, para empreender, enfim, para ajudar as pessoas nessa jornada de carreira. É muito bacana. E isso, Marcelo, isso na verdade é uma mentoria reversa também, né, Thalita? Né, porque assim, vocês preparam os mentores, né, através de workshops e conteúdos, enfim, vários encontros a como mentorar, né, as pessoas menos favorecidas, né, ou de grupos minorizados. Impressionante. Muito bom, muito bom. Quanto muito empreendedorismo bacana. Junto, hein? Não, já tô... Thalita, super obrigado pelo papo aqui conosco, pela inspiração, por esses exemplos concretos do que a gente pode fazer para mudar o ponteiro. Vida longa aí do Blend, né? EduBlend não, Blend Edu. EduBlend não. É isso aí. Blend Edu. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Gente, obrigada a você por esse convite, por estar aqui nesse papo. Foi super gostoso, o tempo voou. Espero que quem está acompanhando a gente também tenha gostado. E peço aí, né, quem sabe já sinalizar outros temas, outras dúvidas em relação à diversidade e inclusão, que a gente volta aqui para falar, seja sobre programas de mentoria, né, aceleração de carreira, ou qualquer outro tema e dúvida que vocês tenham sobre diversidade e inclusão, contem sempre comigo. Combinado. Obrigado, Thalita. E obrigado a você que nos assistiu também. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.